Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu quero falar sobre esses tratamentos alternativos e os riscos que eles trazem, né? Muitas vezes a gente pensa assim, porque é natural, é seguro, não tem perigo nenhum. Então nós vamos ver os riscos que tem atrás disso, sabe? Trava na pose, oi, chama no zoom, dá um close. Trava na pose, E por que nós estamos com tanta preocupação com o peso disfarçado de preocupação de saúde? Nós vamos ver que não tem preocupação com saúde até o final do vídeo. Então, seja bem-vindo, se inscreva aqui se você for novo no canal. Curte, comenta, compartilha e ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E já peço a sua inscrição logo no início do vídeo para não esquecer, que às vezes no final a gente esquece, passa para outro vídeo e esquece a minha inscrição, meu like, né? E esses tratamentos alternativos de ervas que prometem emagrecer, mas podem matar. Na verdade, são procedimentos inócuos que custam dinheiro e saúde. Então é hora da gente falar dessas terapias alternativas, né? Não sei se vocês souberem do caso da Paulinha Abelha. Ela era uma saudável cantora de 43 anos, à frente da banda de forró Calcinha Preta. Tinha uma voz potente e um corpo considerado padrão. Gente, em fevereiro ela deu entrada no hospital de Aracaju com problemas de saúde nos rins. Rapidamente o seu estado piorou, surgiu complicações em outros órgãos devido a uma infecção adquirida nesse momento de fragilidade. Ela entrou em coma e veio a falecer, né? Uma fatalidade, ela era jovem, né? E dada a severidade da situação, os médicos que atenderam passaram a suspeitar que Paulinha tivesse sido intoxicada por alguma substância. E aí depois da morte, a morte ela passou até no Fantástico, né? A reportagem que o marido conta que ela tomava com frequência diuréticos, né? Esses remédios que eliminam água do organismo e chás para emagrecer. E segundo o marido de Paulinha, né, ela recorria a essas fórmulas quando queria dar uma secada. Então, mesmo ela estando dentro de um padrão, ela sofria muito com essa pressão de ser sempre magra, né? E esse caso ele ainda está sob investigação, né? Ainda está sob investigação, veio à tona poucos dias depois de outra tragédia, né? Mara Abreu, uma enfermeira também saudável de 42 anos, faleceu em São Paulo após sofrer uma hepatite fulminante. Inclusive foi um assunto aqui dentro de casa, né? Que o fígado dela morreu assim muito rápido e não deu tempo de socorrê-la, né? Na casa dela, a pedido dos médicos, a família achou cápsulas de um produto chamado 50 ervas emagrecedoras. Mesmo proibido pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, desde 2020 o composto é facilmente encontrado na internet e eu recebo muitos convites para comprar esse chá emagrecedor, né? O Google sabe mais ou menos a minha idade, eu sou mais ou menos dessa idade, meu peso tá sempre acima, né? Nunca tá dentro, né? E isso mostra que esses comportamentos vacilos são antigos no país. O interesse por soluções milagrosas para o corpo e a saúde e certa leniência das autoridades em relação a tudo que é terapia alternativa. No Brasil, elas não são só vendidas em qualquer esquina, como são estudadas, elas não são estudadas, não são desmentidas pela ciência. Na verdade, elas são uma grande oferta. O tempo todo a gente está ali, eu o tempo todo na internet recebo propaganda de chá emagrecedor. Todos eles querem uma solução fácil e indolor para suas queixas. Hoje temos um facilitador com excesso de informação duvidosa na internet, né? Analisa o endocrinologista Carlos Eduardo Barra Coure. Ele é pesquisador da Universidade de São Paulo em Ribeirão Preto. Então ele está estudando esses casos, né? De como hoje é bem mais fácil você comprar esses produtos que prometem milagre, né? Além da faceta mais crítica do uso de uma erva potencialmente tóxica, a dita medicina alternativa é um balaio onde encontramos terapias que todos ou muitos se mostraram eficazes, ou seja, é uma terapia que não mostrou
nenhuma eficácia segura, nenhuma pesquisa séria, confiável, sendo que a maioria é aplicada por não médicos, né? Embora haja espaço para pseudociência na medicina, né? Então, pessoas que não são médicos são os que indicam esses chás emagrecedores, né? Fazem parte do grupo de práticas tão diversas como o uso de florais, remédios homeopáticos, doenças, diagnóstico para leitura de íris, constelação familiar, cura por imposição de mãos. São centenas de métodos que, apesar de diferentes entre si, eles compartilham a mesma ideologia. Eu não estou aqui para condenar todas essas terapias alternativas. Vai falar, para mim funcionou. Eu estou dizendo que elas não são estudadas a sério, então nós não temos assim exatamente como saber até onde é seguro ir e onde não é. A questão da terapia da constelação familiar, eu acho ela muito bizarra. Já andei estudando sobre isso. Eu penso se devo trazer ou não, mas isso é uma ideologia de, por exemplo, se você sofrer abusos da sua família, que você deve aceitar. Assim, a grosso modo é isso, tá? Também, eu que já andei falando sobre seitas nesse canal, eu achei esse negócio de constelação familiar muito peculiar e se encaixa muito em seitas, tá? Se encaixa muito. Se você começar a pesquisar o que são seitas, como que se entra em seitas, você vai ver que tem tudo a ver com constelação familiar. Então tome muito cuidado com terapias alternativas. Não estou aqui condenando todas, mas a gente tem que ter um senso crítico, tá? É aquele negócio, sempre que você não pode criticar uma coisa, tem alguma coisa muito estranha no ar, né? O principal apelo desse médico é o fato de estarem fora do universo da indústria farmacêutica e de uma medicina muito técnica, desconectada do paciente. Mesmo que isso não seja verdade, um exemplo é a medicina ortomolecular, que prega a ingestão de hiperdoses de vitaminas, né? Expõe o jornalista científico Carlos Orsi, do Instituto Questão da Ciência, que debruça há anos sobre o assunto. Só que, no meio de tanto joio, né, aquelas abordadas que vêm sendo avaliadas em estudos e demonstraram resultados animadores, como acupuntura, meditação, yoga, algumas soluções fitoterápicas. Então, assim, no meio de tanta discordância, existem sim tratamentos alternativos que mostram bons resultados. Então a gente tem que tomar cuidado com terapias alternativas, não dizer que todas estão erradas, a gente tentar entender, né? E ninguém discorda de que a medicina deve ser mais acolhedora, mais humanizada, né? Para diferenciar uma coisa da outra, né? Duas novas denominações foram criadas nesse campo, né? A medicina integrativa e a medicina complementar. Então, assim, a medicina não é só o que a gente está acostumado com aquele remédio de laboratório, né? De inofensivo, o caso dos chás e de ervas supostamente emagrecedoras é um dos exemplos dos riscos envolvidos nas terapias alternativas. E por que elas são tão atraentes, né? Por que as pessoas já me ofereceram muita terapia alternativa para várias coisas, mas não vou abordar nesse vídeo, né? Em primeiro lugar, parece oferecer vantagens diante de uma condição complexa, cheia de estigmas, por vezes difíceis, como controlar a obesidade, né? Por exemplo, eu engordei e não é fácil voltar a emagrecer, não é? Então parece que aquela saída é a solução, aquela saída rápida, né? Infelizmente, os médicos dificultam muito o tratamento real. Os endócrinos, no geral, estão preparados para isso, mas as outras especialidades frequentemente dão a impressão que basta fechar a vergonha e ter vergonha, basta fechar a boca e ter vergonha na cara que você começa a emagrecer. E não é assim, mas muitos médicos vão tratar você dessa forma. É só você fechar a boca, né, tomar um cadialina, né, que é fechar a boca com cadeado e parar de comer. E não é assim. Mas sabemos que muitos médicos fazem isso sim. Soma-se isso aos próprios temores dos pacientes em relação às abordagens mais consagradas, né, medicamentos, cirurgia, frustração, ansiedade, diante de um longo plano de reeducação alimentar, práticas de exercício, né, rápidas por conta própria. As pessoas não querem passar por toda essa
prática de exercício, reeducação alimentar, essas coisas demoram, né? Vai a longo prazo. E uma pesquisa ouviu consumidores de fitoterápicos para emagrecer em grande e-commerce, né? A fim de entender os motivos que levaram à compra. A resposta da maioria deles foi que porque o site não me julga. Exatamente, você vai lá comprar, o site não te julga. Eu já fui num nutricionista quando eu tava pesando acima de 90 quilos, isso foi antes de eu me separar, foi bem antes de eu ir pra faculdade, foi antes de tudo, lá pra meados de 2015, eu estava obesa, eu fui lá no nutricionista e eu saí de lá me sentindo muito mal, porque ele dizia que eu era muito jovem pra pesar tanto desse jeito, né, eu já tinha 2 filhos, que eu tinha que ser exemplo para meus filhos de uma boa alimentação e eu não estava conseguindo manter essa boa alimentação, eu estava com sobrepeso muito grande, da minha idade, assim, praticamente ele disse assim, você parece uma velha, né, você não tem nem 30 anos, mas parece uma velha, então assim, eu saí de lá muito mal, né, e isso foi um nutricionista, então assim, a gente se sente assim, julgado, né, e tanto que eu não voltei lá, apesar que eu tentei iniciar a dieta, e foi aí que eu comecei a fazer exercícios físicos, e dieta por conta própria, porque eu falei, tá bom, eu como um monte de porcaria, eu vou tirar as porcarias, que é o refrigerante, a fritura, o excesso de massa, então eu vou parar de comer porcaria e vou fazer exercícios. E assim eu consegui emagrecer. Mas, gente, isso não funciona para todo mundo. Não é assim tão simples. O meu organismo, eu comecei a perceber nesses últimos anos que eu tenho assim esse negócio de emagrecer e engordar muito rápido. Eu engordo muito rápido. Se eu não me cuidar, eu passo de 100 quilos rapidinho. Mas se eu malhasse todo santo dia sem parar, eu já tava com 70 quilos de novo. Lembrando, eu tenho 1,68 m. Então, meu peso ideal é por volta de 70 a 68 quilos. Porém, eu tenho um quadril largo. Eu não consigo chegar a ficar totalmente seca. Mesmo quando eu era muito magra, muito mesmo, eu já tinha quadril largo. Então, assim, a gente tem que analisar tudo isso quando uma pessoa vai procurar uma dieta, exercício físico, né? Quando a pessoa lá entra para academia, qual é a meta dela e qual é a capacidade que ela chegar, né? Porque tem corpo endófino, mesófino, enfim, são várias coisas, são várias coisas que estão por trás. Então, assim, a medicina, ela é muito robusta nesse sentido, né? Porque ela não tem uma resposta, não tem uma receita de bolo, sabe? É 2 ovos, 2 manteigas, farinha, é pra todo mundo. Não, é pra cada pessoa, é um caso. Então parece que é muito mais fácil você ir lá na internet, comprar um chá emagrecedor, um remédio emagrecedor, porque o remédio não vai te julgar. O remédio também não vai avaliar seu peso, sua altura, enfim, a sua capacidade, enfim. Então, assim, é muito complexo. E não julgue nunca uma pessoa que esteja acima do peso. Ou pessoas que estão muito abaixo do peso, né? Ou seja, se o paciente se sentisse acolhido, se sentisse seguro pelo profissional, provavelmente ele não procuraria essas alternativas, né? Esses chás emagrecedores, né? Pesa ainda o fato da obesidade ser um problema crônico que costuma exigir acompanhamento, exames e mudanças permanentes de comportamento. Nesse cenário, o discurso alternativo cai como uma luva, pois implica que há outra rota menos agressiva ou exigente para se chegar ao natural. Você entendeu? Não, nós vamos precisar de uma terapia a longo prazo. Lembrando que a reeducação alimentar, ela vai para a vida toda. Tanto é que quando eu paro de me alimentar bem, eu engordo, né? E eu tomo refrigerante me sentindo culpada, né? Que eu tinha parado com refrigerante e aí eu voltei com refrigerante na pandemia, mas às vezes eu tô tão assim, nossa, mas que bad vibe, nenhum refrigerante posso tomar porque é saboroso. E é assim que se seduz pessoas com outras doenças prevalentes, como o caso de hipertensão, depressão e diabetes. No meu caso é depressão, gente. Eu como por depressão. Tá? Eu como por depressão, por ansiedade, por TPM. Eu na TPM, se deixar, eu como uma caixa de chocolate desse tamanho sozinha. Então, assim, eu sinto essa necessidade de comer muito mais doce quando tá pra vir. E, gente, eu estou com 38 e eu ainda menstruo todo santo mês, como se eu tivesse 20, não estou perto da menopausa. A minha menopausa está prevista chegar por volta dos 50 anos, calculando a minha idade, minha altura, meu peso, não. É pela data da minha primeira menstruação.
e do meu histórico, né, que se chega a esse cálculo de provavelmente até os 50 anos eu vá ter essa vida, né, de menstruar todo santo mês, de todo santo mês comer demais. Só que quando eu volto a ficar sedentária, eu engordo rápido, né? E sobre esse último número, numa grande revisão dos estudos publicados na European Journal of Pharmacology, mostra que até 51% dos pacientes já partiram para algum método alternativo a fim de tratar a doença, sendo que os mais populares foram a acupuntura, homeopatia e cura espiritual. Lembrando que às vezes essas terapias elas ajudam, tá? Elas não devem ser demonizadas, elas devem ser entendidas, né? E tomar cuidado com charlatões, tá? Mas sim, algumas dessas terapias, elas funcionam sim, né? Os estudos estão mostrando assim animadores, mas eles não são assim a chave, né? Para como eu vou dizer, para a verdade, né? De como emagrecer com saúde, Por quê? Porque foi o que eu já disse nesse vídeo, né? Cada pessoa, cada caso é um caso. No caso de chá e ervas, tem problema de reações adversas, né? Porque nós não sabemos qual é o seu histórico. Por exemplo, você vai lá tomar um chá de 80 ervas, 50 ervas. Você não sabe a tudo que você é alérgico ou não. Você pode ser alérgico a um só componente desse chá, como você pode ser alérgico a outros. Então, você tem que se tomar muito cuidado. E no caso dessas duas jovens, né, tanto da cantora quanto da enfermeira que faleceram com 42 anos, 43 anos, isso mostra o quão é perigoso, o quão nós ainda estamos engatinhando nas terapias alternativas, né? Sempre que você vai ter que ingerir alguma coisa no seu organismo, você tem que ter certeza se aquilo é bom para você. Porque não é porque minha vizinha tomou, a sua amiga, a sua prima, que não deu ruim para ela, que não vai dar para você. Então, isso é muito complicado, gente. Tome muito cuidado. Muito mais do que o seu peso, você tem que pensar na sua saúde, na sua vida. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Nossa, eu daria assunto para mais de metro. Mas assim, eu vou encerrando por aqui hoje. Já foi uma conversa aqui. Para iniciar, eu quero saber a opinião de vocês sobre terapias alternativas. Lembrando, não estou aqui condenando, estou ponderando para que a gente possa entender e aprender a tomar cuidado com charlatões, tomar cuidado com promessas milagrosas. Eu não acredito em promessa milagrosa. Quando fala assim que você vai emagrecer em um mês 30 quilos só fazendo o número 1, o número 2, você já tem que ficar assim, bem esperto, tá? Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu espero ter conseguido dar um pouco de alerta, né? Um pouco mais de atenção para que vocês entendam mais sobre isso antes de entrar em qualquer terapia alternativa, tá bom? E se você for novo por aqui e assistiu o vídeo até aqui, então já deixa o seu like, já comenta, já compartilha, já se inscreve, tá? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!